O Whey Protein é, sem sombra de dúvidas, o suplemento mais queridinho entre todas as pessoas, seja se você tem o objetivo de ganho de massa muscular ou emagrecimento, mas ainda assim, inúmeras pessoas ainda cometem erros básicos na hora de suplementar. Eu mesmo, lá atrás, quando comecei a suplementar com Whey, cometi inúmeros erros e hoje vejo as pessoas cometendo esses mesmos erros anos depois. Então nesse vídeo eu trouxe os 6 principais erros que a maioria das pessoas cometem, então já fique ligado para você ver se não está cometendo nenhum desses erros e estragar a sua evolução ou gastar o seu suplemento à toa. Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Igor Lago, eu sou nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os principais erros sobre a suplementação de Whey Protein. Me diz aí, você já está tomando Whey Protein ou você está interessado em tomar Whey Protein? Caiu nesse vídeo para poder entender melhor como é que você vai fazer essa suplementação? Já comenta aqui embaixo antes da gente mergulhar em todos esses erros que a maioria das pessoas cometem e eu tenho certeza que você já cometeu algum deles. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre nutrição, performance e saúde, já se inscreva no canal e deixe seu like para não perder os próximos vídeos. Mas claro, antes da gente entender todos os erros que a gente pode cometer ali na hora da suplementação, a gente precisa entender primeiro o que é o Whey Protein. O Whey Protein, ele é a proteína do soro do leite, ou seja, ele é uma proteína derivada do leite de vaca. Ele é extraído durante o processo de fabricação de queijos. Lá no momento do processo de fabricação de queijos é separado, o soro do leite e esse soro do leite passa por um processo ali de industrialização que vai virar o Whey Protein, vai virar o Whey concentrado, ele vai passar por um processo de filtração, vários processos de filtração e isso vai desencadear ali os tipos de Whey que a gente tem no mercado. Hoje em dia o consumo de Whey Protein ele está muito naturalizado, então a gente vê desde crianças até idosos utilizando Whey Protein. Na minha época, eu posso parecer jovem, mas eu já tenho 32 anos, quando eu comecei a suplementar, o Whey era uma coisa completamente underground, inclusive era caríssimo você ter ali uma suplementação de Whey. Então você ia ali comprar o produto, você tinha marcas extremamente restritas, ele não é uma quantidade de marcas restritas, e a comunicação visual que você tinha no Whey ali era completamente diferente da comunicação que a gente tem hoje. Hoje a gente tem aqueles rótulos ali mais clean, Enquanto antigamente era sempre um bodybuilder na capa, um fisiculturista, rótulo de caveira, corrente, era sempre uma coisa mais agressiva ali, remetendo a uma coisa meio underground, uma coisa mais dark, como se fosse algo proibido, Tinha gente até que achava que o Whey Protein era bomba. Então hoje está muito mais difundido e muito mais elucidado sobre o que realmente é o Whey Protein e os benefícios dele para a sua saúde. Então hoje a suplementação de Whey ela pode vir tanto para complementar uma ingestão proteica, caso você não esteja atingindo as suas necessidades através da alimentação, mas também vem muito por uma questão de praticidade. Eu utilizo muito para essa vertente com os meus pacientes. Então, por exemplo, você está lá, a gente montou um planejamento alimentar e você, em um determinado horário do dia, não tem tempo para fazer uma refeição completa, uma refeição sólida. Então, dentre as opções de refeição, a gente coloca ali uma que seja mais prática, utilizando o Whey como um recurso para você já ter essa ingestão proteica ali de forma mais prática. Então, a gente pega um Whey com a fruta, com as oleaginosas, então a gente consegue montar uma refeição prática e rápida com um suplemento e utilizar ele em outros horários do dia que não seja necessariamente no pós-treino. E sem mais delongas, vamos para os erros que você pode estar cometendo. Erro número 1. Não prestar atenção na lista de ingredientes na hora de comprar seu Whey. Quando você for escolher o seu Whey Protein, eu preciso que você ignore completamente o que está na frente do rótulo. Esquece o que está escrito na frente do rótulo. A cor, as letras, qualquer coisa que esteja escrito na frente do rótulo, esqueça, ignore. Por quê? Tem muita pegadinha. Tem muita marca no mercado que coloca ali na frente, estampado em letras garrafais, Whey. Mas quando a gente vira o rótulo atrás, que é o que realmente importa, e vai olhar a tabela nutricional e a lista de ingredientes, a gente percebe que aquilo não se trata de um Whey, se trata de um hipercalórico. Então como é que você faz para identificar se realmente é um Whey ou um hipercalórico, ou um produto adicionado de proteína? Você vai olhar a lista de ingredientes e
o primeiro ingrediente precisa ser proteína do soro do leite. Então pode ser proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite ou proteína hidrolisada do soro do leite. Depende do tipo de whey que você está comprando. Igor, por que o primeiro tem que ser o whey? Porque a lista de ingredientes ela tem uma ordem e ela está em ordem decrescente do que tem mais para o que tem menos. Então se tiver qualquer outra coisa na frente de proteína do soro do leite, quer dizer que tem mais daquilo do que o whey. Então tem produto que vai colocar lá o primeiro ingrediente, dextrose, ou o primeiro ingrediente, maltodextrina, e o segundo, proteína do soro do leite, sendo que dextrose e maltodextrina é um carboidrato. Então naquele produto tem mais carboidrato do que proteína. Então vocês precisam prestar atenção nisso. E praticamente todas as marcas têm um produto desse dentro do seu leque de produtos. Então eles têm o whey, que é o whey ali 100%, né? E eles têm a whey que é misturada com carboidrato. Quando a gente vai comprar um whey concentrado, ele contém carboidrato na composição, mas não é um carboidrato adicionado. Então ele vai ter ali em média 5 gramas, de 4 a 5 gramas, estourando 6 ali de carboidrato na composição, porque esse carboidrato é proveniente do próprio leite, é proveniente da própria origem desse whey. Ele não foi adicionado. Então, na lista de ingredientes, é interessante que tenha somente proteína do soro do leite. Se tiver colágeno ou adição de algum outro aminoácido ou proteína, fujam desse tipo de produto. Procure um produto que tenha na sua lista de ingredientes a única fonte de proteína sendo o whey protein. Erro número 2. Achar que você pode substituir uma refeição completa por uma dose de whey. Não, você não pode. Se você fizer isso pensando no emagrecimento, muito provavelmente você vai gerar uma deficiência nutricional, porque você pode até alcançar talvez o aporte proteico que você teria ali naquela refeição ou próximo disso, mas você não vai ter o conjunto de vitaminas, minerais, carboidratos e outros nutrientes que a gente vai ter oriundos de uma refeição completa. Claro que a gente até consegue montar uma refeição na qual a gente tenha o whey, né, seja uma refeição líquida, que a gente consiga substituir uma refeição completa. Só que aí não vai ser somente o whey. A gente vai fazer um shake com frutas e outras fontes de nutrientes que vão conseguir ser equivalentes em nutrientes a essa refeição completa que você iria fazer. Mas somente a dose de whey não dá para substituir uma refeição completa, porque ela vai ser muito inferior em calorias e muito provavelmente você não vai conseguir ter saciedade, porque apesar da proteína ser um nutriente que naturalmente dá mais saciedade, o whey protein, além dele ser uma refeição líquida, que naturalmente já vai ser digerida mais rápido, ela é uma proteína de rápida absorção, então é uma proteína consideravelmente pequena quando a gente vai comparar com outras, e isso vai facilitar o processo de digestão e você vai ter fome muito mais rápido. Erro número 3, tomar whey no pós-treino. Mas espera aí, Igor, você está me falando que tomar whey no pós-treino é um erro? Não, calma aí. Não é somente tomar whey no pós-treino, mas é achar que ao tomar o whey no pós-treino, você já solucionou todos os seus problemas. Ou você ficar bitolado de que a única opção viável para você evoluir é utilizar o whey no pós-treino, quando você tem inúmeras outras opções de proteína que podem ser utilizadas igualmente no pós-treino e que vão te dar o mesmo resultado. E talvez na sua rotina seja muito mais interessante usar o whey em outro horário do dia e não no pós-treino. E no pós-treino, por exemplo, você foi treinar 11 da manhã e seu pós-treino é seu almoço. Para que você vai tomar um whey no pós-treino se você já vai almoçar? Então, às vezes, você treina em um horário que casa já com sua próxima refeição e aquela próxima refeição pode tranquilamente ser um pós-treino sólido e não necessariamente um whey. Quando a gente pensa nos dois momentos mais importantes para a gente consumir proteína ao longo do dia, a gente tem, claro, o pós-treino e também o horário antes de dormir. Mas de nada adianta você ter um excelente consumo de proteína no pós-treino se você não se preocupar com sua ingestão proteica ao longo do restante do dia inteiro.
Então, para você ter uma boa recuperação muscular, você precisa consumir proteína no café da manhã, você precisa consumir proteína no almoço, num lanche da tarde, num jantar. Você precisa ter proteína distribuída ao longo de todo o seu dia e não somente no pós-treino. Se você consumir whey só no pós-treino e no restante do seu dia você não come nenhuma proteína ou come de forma insuficiente, isso vai com certeza prejudicar a sua evolução e o seu ganho de massa muscular. Erro número 4. Não saber qual tipo de whey tomar. Eu vejo inúmeras vezes as pessoas sem saber se toma whey concentrado, whey isolado ou whey hidrolisado, ou tá tomando um produto muito mais caro quando poderia estar tomando um produto mais barato que teria a mesma eficiência. Então, para você saber qual whey você deve escolher, vamos entender a diferença entre os tipos que tem no mercado. A gente vai ter 3 principais tipos: o whey concentrado, o whey isolado e o whey hidrolisado. E também vamos ter ali um quarto que seria o blend, né? Mistura desses 3, que seria aqueles produtos whey 3W, blá 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 blá. Mas a gente vai se focar aqui nos 3 tipos: concentrado, isolado e hidrolisado. O whey concentrado, ele é o produto que passou pelo menor grau de filtração. Ou seja, no whey concentrado ainda tem presença de carboidrato, a gente ainda vai ter um pouquinho de carboidrato ali, cerca de 5 gramas, algo que é irrelevante para qualquer plano alimentar, seja de emagrecimento ou ganho de massa. Esses 5 gramas de carboidrato não faz diferença nenhuma na sua vida, então não tenha medo deles. E a gente vai ter a presença ali também de um pouquinho de gordura. Isso ajuda muito a dar sabor para o whey. Então o whey concentrado, ele naturalmente vai ser muito mais saboroso do que um whey isolado ou whey hidrolisado. Porém, se você tem algum tipo de intolerância à lactose, esses produtos eles ainda contêm lactose porque ele contém carboidrato na composição dele. Já o whey isolado, ele passou por um grau de filtração maior. Nesse processo de filtração foi retirado totalmente o carboidrato. Então, se você tem algum tipo de intolerância à lactose, esse já seria um produto mais indicado para você. E também é extraída ali praticamente toda a gordura. Então é um produto que ele vai ter menos gordura, menos carboidrato e a concentração proteica dele ali vai estar maior, porque ele está sendo ali realmente a proteína isolada. Esse produto, para um processo de emagrecimento, esses carboidratos e gorduras que a gente retira não vão fazer tanta diferença, porque a gente pode contabilizar isso já no plano alimentar. Então não existe uma dieta tão restrita que você não possa tomar um whey concentrado, certo? Mas se você tem intolerância à lactose, vai já para o whey isolado. E o whey hidrolisado já é mais indicado se você tem algum tipo de problema de digestibilidade ou desconforto gástrico com o whey concentrado ou com o whey isolado. Porque o processo de hidrólise é como se fosse uma pré-digestão. Ele quebra ali a proteína em aminoácidos e, ao invés de você consumir a proteína de forma completa, você já vai consumir os aminoácidos ali quebrados e isso vai facilitar muito mais a digestão do produto. Só que isso encarece muito mais o produto. Então na escadinha aqui a gente vai ter o mais barato é o whey concentrado, o intermediário é o whey isolado e o mais caro é o whey hidrolisado. Não quer dizer que um é melhor que o outro. Os 3 vão trazer os mesmos benefícios para ganho de massa muscular ou emagrecimento. O que vai mudar é como o seu corpo reage a depender do tipo de aceitabilidade que você tem para o produto. Se você tem algum tipo de patologia, algum tipo de doença ali gastrointestinal que impossibilite utilizar os outros tipos. Quinto erro é você errar a dose do produto. Se você parar para prestar atenção no rótulo, você vai ver lá que vai ter uma quantidade da dosagem do produto, por exemplo, 30 gramas, e nessas 30 gramas vão ter X gramas de proteína. Isso vai variar de produto para produto. Pode ter 23 gramas de proteína, 24 gramas de proteína, ou a dose pode não ser de 30 gramas, pode ser uma dose de 40 gramas, a depender do tipo de produto que você comprou. Se você comprou um produto de maior qualidade, seguindo as dicas que eu te dei aqui, ou se você comprou um produto de menor qualidade, que vai estar menos concentrado. Mas é importante que você precisa correlacionar essa dose de proteína com o que você precisaria naquela refeição. Vamos pegar como exemplo uma refeição que você fosse comer 100 gramas de peito de frango e você quer substituir essas 100 gramas de peito de frango por whey.
100 gramas de peito de frango tem aproximadamente 30 gramas de proteína. Se eu pegar uma dose de 30 gramas de whey, eu vou ter 24 gramas de proteína, ou seja, eu vou estar consumindo menos proteína do que eu deveria para poder substituir aquela refeição com o frango. Então eu preciso ajustar essa dose. Então, a dose que está no rótulo, ela não é necessariamente a dose que você vai tomar. Aquela é uma dose de referência para você saber a concentração do whey. Mas para você saber a dose que você vai tomar, você precisa calcular de acordo com a sua dieta. Mas claro, se você quiser saber exatamente as quantidades que seriam indicadas para você e as melhores marcas de whey e os melhores tipos recomendados para você, vem fazer parte da minha consultoria online, porque lá você vai ter toda a lista completa com os melhores suplementos, um clube de desconto com as melhores marcas de suplementos no mercado, no qual você tem ali 20% de desconto, 25% de desconto, plano alimentar individualizado, personalizado para você. A gente vai fazer ali uma videochamada de mais de 1 hora para que a gente possa conversar, virar sua vida do avesso, entender toda a sua rotina e montar um plano alimentar personalizado para você e para o seu objetivo, com a lista de suplementação e com tudo para que você possa ter o máximo de evolução e o máximo de performance. Então clica no link que está aqui na descrição e vem conhecer a minha consultoria. Erro número 6. Superestimar os resultados que você teria com a suplementação de whey protein. Muita gente acha que não está evoluindo porque não está utilizando whey e que ao tomar o whey vai acontecer uma transformação mágica no seu físico, quando na verdade não vai. O whey é um excelente recurso para você alcançar o seu aporte proteico necessário do dia, para você ajustar ali a sua rotina, para ter uma praticidade na sua rotina, mas ele não é uma fórmula mágica. Ele não vai fazer uma grande transformação no seu físico, até porque o whey ele é uma fonte de proteína, ele é uma fonte de proteína em pó, tal qual um frango também é uma fonte de proteína. Então a gente pode ajustar as proteínas da alimentação utilizando o whey ou utilizando somente alimentos sólidos, somente ovo, frango, carne, peixe, sardinha, fígado, moela e outras fontes proteicas ali, para poder atingir esse aporte necessário. Então não se apegue como se isso fosse ser um grande divisor de águas e fazer uma diferença absurda no seu físico, que a gente sabe que não vai. O whey protein é uma suplementação excelente, maravilhosa, utilizo com a grande maioria dos meus pacientes, mas não associa a ele transformações milagrosas que ele não promete. Ele pode ajudar tanto para você que está no processo de ganho, quanto no processo de definição ou emagrecimento. Então se você está no processo de ganho de massa muscular, eu vou deixar esse vídeo aqui para você entender como você pode otimizar o seu ganho de massa muscular e ter uma evolução muito mais rápida. E se você está no processo de emagrecimento ou definição, eu vou deixar esse outro vídeo para que você possa entender como você pode fazer um passo a passo para emagrecer e preservar a sua massa muscular.